É assim que você faz para poder chamar a atenção de um cliente ou de um possível cliente que tem aquele problema para fazer ele querer conversar com você. Não consigo encontrar o cliente que quer comprar. Primeiro que eu já acho que essa frase já é meio que ruim, porque se a gente for olhar o processo de compra e venda, nada mais é que um processo de gerar valor. Quando você vende alguma coisa, você está entregando para uma pessoa algo que ela precisa, algo que ela precisa tanto que ela te recompensa de volta te dando dinheiro. Então, esse é o processo de venda. Normalmente, quando a gente vende alguma coisa, existe uma balança na cabeça do cliente, que é: isso aqui que ele está me oferecendo vale quanto? Ah, eu acho que isso aqui vale isso. Beleza, quanto de dinheiro eu preciso pagar por isso? Ah, eu preciso pagar aqui? Então, essa percepção, de repente, para o cliente, ele pensa assim: não, tá justo. Então, ele está me entregando algo que vale isso e eu preciso pagar isso. O cliente, ele pensa assim: poxa, ele está me entregando algo que vale isso e eu preciso pagar isso. O que acontece? Ele acha que está barato, né? Porque o valor que ele recebe, ele percebe que ele recebe, está muito mais barato do que o valor que ele paga. Por que eu falei isso? Porque a construção da frase "não consigo encontrar o cliente que quer comprar" já é uma construção ruim. Porque no meu modo de pensar e na minha visão, eu acho que os clientes que querem comprar, assim, não reflete muito a realidade de 90% do mercado ou do potencial de mercado de cliente. Na verdade, você teria que falar assim, ó: não consigo encontrar o cliente que tem o problema que eu resolvo. Porque quando o cliente ele tem um problema, aí você tem a oportunidade de vender o seu serviço, de oferecer, fechar um projeto ou vender alguma solução e resolver o problema desse cliente. Primeiro, o cliente que quer comprar é um cliente que normalmente ele já está preparado, ele já estudou, ele já comparou, sabe, fornecedor, ele já tem consciência que ele tem um problema, ele já tem consciência que existe uma solução para o problema dele e muitas vezes ele está avaliando qual é a solução que ele vai contratar. E quando você chega já pronto para um cliente que já está pronto para comprar, muitas vezes você tem mais dificuldade porque esse cliente ele já tem um nível de consciência muito alto daquilo que ele quer e ele já avaliou todas as possibilidades e, na verdade, ele só está fazendo cotação tipo de preço e daquilo que você vai oferecer. Essa que é a verdade na prática. O que eu advoco é que quando você estuda sobre vendas e sobre interação com o cliente, você tem a possibilidade de pegar clientes que têm problemas e transformar em um cliente que quer comprar. Essa daí é a maneira mais inteligente de se vender. E quando você sabe fazer a pergunta certa, que é: poxa, eu estou precisando encontrar clientes que têm problemas, tudo fica mais fácil. É muito mais fácil você chegar e falar assim: pô, estou precisando encontrar cliente que tem o problema X, ou problema de infraestrutura, ou problema de falta de um sistema adequado, ou de um problema que não tem aplicativo e deseja fazer um aplicativo, sabe, da solução dele, e eu sou desenvolvedor. É muito mais fácil você encontrar pessoas assim, do que pessoas que já estão prontas para comprar, de repente, um aplicativo. E aí, quando você pensa nisso e você faz a pergunta correta, você tem uma oportunidade na mão. E sabe qual é a oportunidade? A oportunidade é de focar toda a sua energia para achar um cliente que tenha problemas. É muito diferente você pensar assim: poxa, quero encontrar um cliente que tem problema e quero encontrar um cliente que esteja pronto para comprar. É muito mais difícil você encontrar um cliente que esteja pronto para comprar. E clientes com problemas é muito mais fácil de você encontrar, porque você fala sobre problemas. Então, uma maneira para você encontrar esses clientes seria, por exemplo, através da internet. Existe uma maneira que é você fazer marketing usando as redes sociais, fazendo campanhas e você fazendo anúncios direto. Só que os anúncios eles são em cima dos problemas que as pessoas têm. Vou dar um exemplo.
Imagina que eu sou um desenvolvedor e faço aplicativos. Como que seria um bom anúncio? Seria, olha, você que está com dificuldade de tirar o seu aplicativo do papel e que já não sabe quem pode desenvolver e quem pode fazer integração com os sistemas que você tem na empresa. Se você tem essa dificuldade, entre aqui nesse site abaixo ou clique no link aqui abaixo para você receber uma consultoria grátis ou para você conversar com um especialista para ver qual é a melhor maneira de fazer um aplicativo para você. Ou seja, você fala de um problema que o cliente tem e a solução que você oferece é a resolução desse problema. Então, isso daí seria uma campanha direta. Outra coisa, isso daí funciona muito bem, por exemplo, para você fazer campanha no LinkedIn, ou então para você fazer campanha no Facebook, no Instagram, que são redes sociais onde a pessoa está lá, vivendo a vida dela, e de repente ela vê um anúncio, vê uma chamada e ela se interessa por aquilo. Ela se identifica na chamada e se interessa por aquilo. O segundo ponto é que você também pode continuar usando a internet para você fazer anúncios mais diretos. Uma dica muito boa é você usar o Google. Por quê? Porque o comportamento do usuário do Google é diferente do comportamento do usuário do LinkedIn e do Facebook. No Google, as pessoas elas já estão com problemas e elas estão ali fazendo uma pesquisa sobre a solução para o problema dela. Por exemplo, um exemplo básico. Às vezes a gente tem dificuldade ou dúvida de como mexer em uma certa ferramenta, ou como fazer uma certa configuração, a gente vai lá no Google e coloca como fazer isso. E o Google vem me dar a resposta. E para anúncio é a mesma coisa. Então, se o cliente está com um problema, por exemplo, servidor lento, consultoria para servidor para resolver problema de lentidão, ou para resolver problema de segurança, ou resolver problema de backup. Quando o cliente ele já está com um problema específico, ele faz essa busca no Google para saber qual é a solução do problema. E aí, se o seu anúncio aparece, o cliente ele pode clicar lá e entrar em contato com você. Então, a rede social e a estratégia que você vai usar vai ser diferente para redes sociais diferentes. Então, redes sociais onde a pessoa está só navegando por lazer, como Facebook, como Instagram, YouTube, isso aí você tem que fazer uma estratégia de engajamento. Falar que se ela tem esse problema, que ela pode entrar em contato. Uma rede social de Google, onde a pessoa já tem um problema e ela está procurando a solução, você pode ser direto. Olha, para servidores lentos, entre em contato com esses nossos consultores, resolvemos seu problema em até 5 dias, 3 dias, 2 dias. E por aí vai. Tá bom? E por que é importante você entender isso? Porque essa é a grande sacada, que independente de qual rede social você usa, você está usando uma que é mais passiva ou outra que é mais ativa, a estratégia muda, mas o que não muda é a sua comunicação. Para pensar. Nas duas hipóteses aqui e nas duas alternativas, você está comunicando a resolução de um problema que o cliente tem.